prosperidade e riqueza, elas são complementares, mas elas são coisas diferentes. Sim. Dá pra ser rico sem ser próspero, mas não dá pra ser próspero sem ter grana. That's just my life, my life, my life, my life. That's just my life, my life, my life, my life, my life, my life. You know my patience. Você não foi o cara próspero, você não... Por que eu fiz essa questão de fazer essa pergunta? Porque eu entendi que a prosperidade veio antes da riqueza. Tá bom. E eu tô tentando fazer assim, pra galera que tá assistindo em casa, deixando assim muito claro que prosperidade e riqueza, elas são complementares, mas elas são coisas diferentes. Sim. Dá pra ser rico sem ser próspero, mas não dá pra ser próspero sem ter grana. Sim. Concorda? Sim, mas você tu entende? Claro. Vocês conseguem entender? Eu consegui ver na minha vida a prosperidade chegando primeiro e depois eu olhando pra riqueza e dizendo, putz, entendi. Por exemplo, todas as palavras que terminam com idade é tempo. Prosperidade, autoridade, felicidade. Nossa, eu não tinha sacado isso. Tudo que tiver idade. Então a prosperidade exige tempo. E tempo é sabedoria. Então a prosperidade está conectada com sabedoria. Comecei agora a ficar louco, agora pensando nas palavras com ad. Não, mas é aquela Vamos pergunta. lá, posta aí embaixo, palavra com... Como é que é? Com idade, que Idade. termina com tempo. Termina com idade, é tempo. Caraca. Aí o cara chega falando em digital. O cara fala, Strider, como é que eu faço para virar autoridade da noite pro dia? Não tem como, jovem. Tem idade. A pergunta já veio com a resposta. Agora, olha a diferença. Como é que eu faço para parecer que tenho autoridade? Ou para ganhar, ou para diminuir a curva, ou para fazer mais rápido. Sim, é possível. Mas da noite pro dia autoridade, só se fosse uma palavra que não terminasse com idade. Porque se tem idade, tem tempo, felicidade. E como você vê esses milhões de autoridades que estão na internet nos últimos anos? Nossa. Que começaram ontem e se dizem autoridade, né? Já escreveu livro sem ler nenhum. Principalmente você que é psicólogo e tá cheio de gente que não estudou bosta nenhuma e quer dar uma de psicólogo. Nossa, mano. Como você vê isso, Marcos Strider? Diga pra gente. Cancelamento. Então, eu digo que a gente tem que... Conhece a árvore pelo fruto. Entendo. Ponto. Eu digo assim, procura o fruto. Quer saber o conteúdo que você vai consumir, onde você vai consumir? Tem que olhar o fruto. E aqui tem uma coisa diamante, assim. Para mim, se o cara chegou até aqui desse vídeo, lá vai. Já que vocês perguntaram, vocês disseram que eu posso falar, eu vou falar. Pode falar. À vontade. Tá bom. Você tem... É o seguinte, tem muita gente na internet entregando conteúdo, mas pouca gente fazendo upload. Eu trabalho muito com arquétipos, inconsciente coletivo, tal, enfim, da base psicologia junguiana. O que é que a gente entende? Quando você faz um download, isso é prosperidade. Prosperidade é download. Riqueza pode ser conhecimento, mas prosperidade é download. Só uma pessoa que faz download consegue fazer upload. Se eu não fiz download, eu não faço upload. Vou dar um exemplo. Eu pego um livro e leio. Por que nem todo mundo que lê Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, aprende a influenciar pessoas, ou Pai Rico, Pai Pobre, ficar milionário? Porque tem gente que pegou só o conhecimento, tem gente que fez o download. Quando eu digo assim, conhece a árvore pelo fruto, procura as pessoas que fizeram o download e que são capazes de fazer o upload. E o upload é pureza. Para você fazer um upload, você tem que ser puro. Quanto mais a gente vai velho, a gente vai ficando, mais minhoca a gente vai tendo na cabeça. Os conhecimentos e as verdadeiras sementes, elas exigem pureza. Exige você fazer reforma íntima. Então, upload, fazer download e upload é reforma. Tem que ter essa capacidade de se reconstruir quantas vezes forem necessárias. Tem que estar sentado nesse lugar e dizer assim, caramba, acho que talvez eu esteja errado. Eu acho que mudou. E eu tenho que ser desapegado. Senão você não faz download. As não convicções faz. Enrijecem, né? Deixa Sim. a pessoa dura. Pô, você chega pra uma criança, olha como fica claro. Você chega pra uma criança, você não tem que dar palestra motivacional pra uma criança para ela fazer o que tem que ser feito. É isso, filho, yes. Fala yes. É agora, vai. Agora você com muita competência. Não, você fala, filho, é isso aqui. Papai tá aqui, tá. E a criança faz. Agora um adulto, cheio de coisa na cabeça, rígido. Aí você tem que mandar o cara fazer yes, você tem que mandar o cara correr, você mandar andar na brasa, tem que fazer um monte de coisa dessa pra ver se desbloqueia. Tomar banho gelado. Acordar não sei o quê, falar não sei o quê, respirar, Código de Salomão. Ok? Então, se o cara não tem essa pureza, não funciona. Não funciona. Então a gente tem que estar sempre aberto. E quando eu digo aberto, é no cardíaco. Entende? O download é aqui. Não sei se a audiência... essa audiência entende. Essa audiência, se tem uma coisa que a audiência sabe, é isso. É isso aqui. É sobre o cardíaco. Eu quero você é um especialista em arquétipos de uma forma que eu nunca vi.
E a gente estava almoçando agora há pouco e você estava falando sobre governar uma empresa, o arquétipo para prosperar. Vamos pensar numa carreira normal, gerada num paradigma pós-guerra dos nossos pais e avós, né? Você está com 40? 39. 39. Então... Nem parece, né? Não. Mas você pegou, mas você tá com... Você tem esse resquício do paradigma pós-guerra do seu pai e de sua mãe, certeza. Sim. Por exemplo, seus pais são servidores públicos. Sim. Cara, trabalho estável. Trabalho estável, Da faça onde concurso vem isso? público. Vem da escassez da guerra, da perda, Sim. tá garantido, né? Tem isso, vem. Quais são os arquétipos? Explica para nós um pouco dessa visão sua dos arquétipos e quais que entram na vida de uma pessoa, seja ela uma funcionária, seja ela decidir empreender. O que ajuda, o que atrapalha na hora de prosperar? Tá bom. Jogo rápido, bem didático, para ficar mais fácil para a pessoa entender. Sim. E Jung foi o cara que reconheceu os arquétipos. Os arquétipos já existiam, ele só reconheceu. E o que é que ele reconhece? Ele reconhece que todos nós temos 12 frequências. São 12 sementes, 12 estações. Essas frequências que a gente tem dentro são 6 frequências, 6 sementes de frequência alta, de dominadores, e 6 frequências de estação baixa, de dominados. Então imagina que você tem 6 energias de colonização e 6 energias de colonizado. Ok? Todo mundo tem isso. Né? Alguns estudiosos da ciência dos arquétipos, que é uma ciência que está o tempo inteiro se atualizando, eles falam que o que é que vai fazer com que umas sementes desenvolvam mais que outras? Papai e mamãe. É onde você nasceu. Se você tem um pai e uma mãe que são positivos e operantes, prósperos, eles vão estimular para que aquelas sementes que você tem floresçam mais rápido, desabrochem mais rápido. E outras vão demorar mais. Vou dar um exemplo. Uma frequência de estação baixa, o arquétipo do homem comum, por exemplo. Uma frequência de estação alta, governo. Uma frequência de estação alta, herói. Uma frequência de estação baixa, suporte. Via de regra, como a maior parte das pessoas não tem psicoeducação e a gente não conversa sobre isso, prosperidade, a gente não estuda prosperidade, como é que eu faço para me tornar próspero? Então as pessoas têm um ciclo natural de ficarem em looping nas estações mais baixas. Homem comum, suporte, porque dá menos bobo. trabalho. Porque é cômodo, né? É porque é cômodo e essas frequências elas não precisam sair para lutar. Ah, entendi. A luta é diferente. Então, por exemplo, você vê um filme da Marvel, por exemplo, o alienígena chega. O homem comum tá fugindo. Quem vai na direção do alienígena? O herói. Só que o vilão, o anti-herói, ele é um arquétipo de frequência alta. Então, arquétipos de frequência mais baixa, eles vão ter uma tendência natural, inconsciente, a servir os de frequência mais alta. Você vai governar a sua casa. Beleza, o arquétipo do homem comum ele consegue. Mas ele fica com um pensamento limitado. É mais ou menos assim. Lá atrás eu morava num apartamento em Recife, pequeno. Era um apartamento pequenininho. Aí, massa. Quando eu me mudei pra Florianópolis, eu fui pra Jurerê Internacional, uma casa gigante. Eu lembro de chegar na casa na primeira vez e dizer, nossa, que casa grande. Eu me sentia meio descolado. Um mês depois, a casa ficou pequena. Eu conheço essa história. A casa ficou pequena. Daí eu falei, nossa, ficou pequena, eu consigo andar em todos os cômodos. Aí eu me mudei de Jurerê pra outro apartamento, gigante, o dobro do tamanho. Nossa, como é grande. Um mês depois, tá pequeno, tá apertado. O cérebro da gente, ele vai se acomodando. É por isso que quando você não é próspero e você vai na casa de alguém que é muito próspera, as pessoas muito ricas, elas têm coisas grandes. E a pessoa que tá pobre, ela chega lá e fala, nossa, como é grande isso aqui. Que exagero. Porque a cabeça é pequena, é limitada. O cara que tá ficando próspero, a cabeça dele começa a expandir. Esses arquétipos de frequência mais altas são expansores. Eles são grandes. Daí o cara vai dizer assim, em pandemia, trocar de carro. O homem comum. Pandemia não, segura-se quem puder. O cara da frequência alta vai dizer, porra nenhuma. A gente pode. E aí ele vai lá e faz. E ele cresce. E aí você tem o cara na pandemia crescendo na crise. E você tem o cara que na crise está se escondendo. Isso é posicionamento interno. E a doideira é que tudo é arquétipo. Tudo é arquétipo. Então, por exemplo, boa parte da audiência que está assistindo esse live agora, esse podcast, ou como é que é o nome? Prosperocast. Prosperocast, muito bom. Que está assistindo agora, dependendo da frequência que ele tiver, se ele tiver na frequência do homem comum, ele está olhando a gente agora, inconscientemente está dizendo assim, esses caras têm a solução. Então, quando você entende de arquétipo, o que é que você tem que fazer? Os arquétipos de retenção são os arquétipos de frequência alta. Então, na internet, se você estiver no arquétipo do herói, você retém mais. Quando você vai governar uma casa, por exemplo, uma empresa, muita gente comete o erro de governar a empresa no amante.
que é um outro arquétipo. Esse assunto. Isso é muito interessante. E aí você governa, vou contratar porque é meu amigo. O amante, ele tá amando aquilo. Ele tá amando. Aí ele bota a relação acima da performance no relacionamento. Aí ele vai atrair porque é legal. A performance dessas coisas, mas ele é tão bonzinho, rapaz, deixa ele aí. Empresas não crescem assim. Não crescem assim. Você tem que saber separar. Aí entra o governo. Do governo vai dizer assim, isso é muito legal, só que você não tá trazendo resultado. Não vai rolar. Porque no governo ele entende... Sabe aquela história de beleza não põe mesa? Sim. No arquétipo do governo, bota. Então o governo faz, é bonito e bota a mesa. Olha o desbloqueio. Isso é prosperidade. No homem comum ele fala, se é bonito, é burro. Se é burro, é bonito. Parece que inteligência e beleza não podem andar juntos. Parte dos desbloqueios de escassez e prosperidade é que você entende que isso é a maior groselha da vida.